Fala galera do Instituto Genário Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. Nossa aula de hoje vai para a segunda série do ensino médio. Nós vamos começar as atividades do capítulo 6 do livro, cujo título é Indigenous Peoples, ou seja, as pessoas indígenas, né? Então aqui ele começa já mostrando a imagem de várias várias pessoas de etnias, de várias etnias indígenas diferentes, né? Então ele pede aqui na questão número 1, who writes the name of people on the each picture? Choose the word from the box. Hint, one name doesn't relate with the picture. Ou seja, um nome não vai se relacionar com a imagem. Por quê? Se você contar que a gente tem 7 nomes e 6 imagens. Então uma automaticamente vai sobrar, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Para não escrever, porque como vocês já viram que eu apanho muito nesse programa, eu vou colocar aqui pelo número. Então aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Certo? Aí eu vou colocar o número aqui. Então, se aqui for o número 1, você já sabe que isso aqui é o Apache. Se esse aqui for o número 2, você sabe que isso aqui é o Aymara, certo? Que aí fica pelo número, fica mais fácil. Então, vamos lá. Começando aqui do primeiro. Aqui, essa menina aqui é da tribo Aymara. Então, aqui é o número 2. A segunda aqui é Tapirapé, ou seja, aqui é o número 7. Tapirapé. Aqui é o Bopa, ou seja, o número 3, certo? Aqui é o Rimba, Rimba é o número 6. Aqui é o Maasai, então é o número 5. E o último aqui seria o Inuit, que também é como era chamado o povo esquimó, certo? Então o único aqui que não tem, que ficou sobrando, seria o número 1, que seria a tribo Apache, que não tem imagem deles aqui, certo? Questão número 2, o que essas pessoas têm em comum? São pessoas indígenas de vários locais diferentes. Mas professor, o africano também pode ser considerado indígena? Não seria só o povo indígena mesmo? Ele vai, no texto aqui, ele vai comentar um pouco sobre isso aí, o que seria essa cultura indígena, certo? Então, no texto aqui, ele mostra Rights of Indigenous People, Who are Indigenous Peoples and what make them different. Então, ele vai falar um pouco sobre isso e por que os africanos poderiam ser considerados uma tribo indígena, né, nesse sentido, certo? Então, do texto aqui, desse texto, a gente vai responder as próximas perguntas. Então, vamos lá. Why are indigenous peoples among the most disadvantaged people in the world? Por que os povos indígenas têm as maiores desvantagens do mundo? Porque eles são, primeiro ponto, eles são deslocados das suas terras, né, devido aos recursos que tem lá nos seus territórios. Muitas vezes eles entram em conflitos. Aqui no Brasil isso é muito comum, que a gente vê o conflito do índio com os garimpeiros, que vão lá atrás dos recursos minerais, principalmente, ou do minério que tem lá. Só que quando eles extraem o minério, eles acabam destruindo a terra, né? Não é uma... E o índio depende da terra para sobreviver. E o índio ele acaba não tendo apoio, como acontece no Brasil. O índio acaba não tendo apoio do governo para preservar a sua cultura, certo? Então, por que eles estão em maior desvantagem, o povo maior desvantagem do mundo? Porque eles são o povo que mais sofre ataques, certo? What are the main characteristics of indigenous peoples? Quais são a principal característica das pessoas indígenas? Então, vamos lá. São características culturais e linguísticas diferentes da cultura local. Então, quando a gente vê, por exemplo, a tribo do Maasai, né, que fica lá na África, ele já tem a cultura dele já é diferente da cultura dominante local.
Então, por isso que eles são considerados uma tribo indígena, porque a cultura deles, a linguagem deles, é diferente da cultura dominante local, tá certo? E isso acaba gerando com eles alguns tipos de conflitos, tá certo? Passando para a próxima questão. What caused the indigenous people to disappear? O que causou os povos indígenas a desaparecer? O primeiro foi o massacre sistemático deles. A gente teve vários nos Estados Unidos, isso aconteceu muito. Tribos que foram exterminadas até praticamente não sobrar ninguém. E ainda houve, assim, durante muito tempo, houve os famosos filmes de faroeste, né, de Bang Bang, como meu avô chamava, que era filme de Bang Bang, onde o homem branco chegava lá para tomar a terra que era dos índios, ele matava os índios. Então vários índios foram exterminados por causa das terras. Outra coisa que aconteceu também foram as doenças levadas pelos colonizadores, certo? E nos Estados Unidos, como também aconteceu no Brasil, acontecer das guerras biológicas. Como assim? Por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu deles levarem, deles darem, na época do frio, dos americanos darem cobertores, como, se não me engano, a doença era sarna, ou se era... Eu não lembro agora qual era a doença, eu sei que era uma doença que estava impregnada naqueles cobertores, eles deram para o índio, como sinal de boa fé, não, também para você passar frio. Só que os índios morreram. Por quê? Porque eles não tinham defesa contra aquelas doenças. Tá certo? Aqui no Brasil também era comum. O homem branco deixava roupas espalhadas pela floresta porque sabia que o índio não ia ter defesa contra aquela doença. Então, assim como acontecia também o contrário, do homem branco vir para cá e morrer de febre amarela, né? Então, é também o contrário, só que o índio não fazia isso intencionalmente, o homem branco fazia. Então, foi um massacre. Então, o que causou o desaparecimento das pessoas indígenas? O massacre sistemático e a guerra biológica, né? As doenças que eram levadas pelo homem branco, certo? E aqui, analisando a charge, cartoons aliam a imagem e o texto para tratar de aspectos da sociedade por meio do humor. Isso pode ver no cartoon, mostra que, né, no caso aqui a resposta certa é a letra C. A propriedade dos recursos pelos nativos era só formal e não correspondia à realidade. Ou seja, está aqui, ó. In return, we have decided on compromise. We keep the land, the minerals rights, the natural resources, fishing and timber, and in return we acknowledge the traditional owners of it. Ou seja, nós vamos reconhecer que vocês são os donos tradicionais, só que todos os recursos serão nossos, certo? E exatamente como acontece aqui, ok? Então vamos lá, passando para, sabe aqui, the challenges we face. With so many assets, how can indigenous people be so poor? Tá? Então vamos lá, ele fala major access frontiers. Então vamos lá. Vamos lá. Based on the test, answer the question below in Portuguese. What does the map above show? Então, show em vermelho, indigenous peoples. Em amarelo, extractive frontiers. Não, frontiers não. Extractive frontiers. Ou seja, se você observar bem, as terras indígenas estão sobrepostas às áreas de extrativismo. Ou seja, né, mostra que há o conflito entre as terras dos índios com as áreas de mineração, as áreas onde estão os recursos minerais, né? Recentemente, a maioria muitos garimpeiros foram começaram garimpos achando que o governo ia dar já perdão a eles, ia ter um abono e assentar eles legalmente na terra, certo? Why are indigenous peoples marginalized and treated if they possess vast tracts in territories rich in natural resources? Então, vamos lá. Por que as pessoas indígenas são marginalizadas e ameaçadas e se eles possuem vários
territórios ricos em recursos naturais, né? Porque foi retirado porque eles não têm mais o direito de se autogovernar. O índio, ele é o único, por exemplo, da Constituição diz o seguinte, que o índio ele tem direito de usar a terra, mas a terra pertence ao governo. Ele não reconhece o índio como dono, o próprio governo não reconhece o índio como dono daquela terra. O governo dá o direito ao índio de usar a terra. Se amanhã, infelizmente eu acho que não vai demorar muito tempo não. Se o governo chegar agora e quiser, vamos acabar aí com essa área aí, vamos minerar tudo. Pode, porque a terra pertence à União, tá certo? Tem uma série de leis que previnem isso, que impedem isso, mas a lei ela pode mudar. Isso depende muito do governo, certo? Então, por que eles são marginados? Porque eles não têm um governo próprio. Eles têm que seguir o que o governo determina. Se o governo não protege os povos indígenas, eles estão por conta própria, certo? Então, galera, com isso a gente termina essa atividade aqui. No próximo vídeo a gente vai começar um outro tempo verbal, uma outra matéria, que é o Past Perfect. Então eu quero que vocês deem uma lida aí nessa matéria. E aí no próximo vídeo eu vou fazer uma explicação sobre ela e a gente vai fazer as atividades. Então para o próximo vídeo, tentem fazer as atividades da página 14, 15, 16 e 17, tá certo? Que aí a gente fecha esse capítulo do livro, tá ok? Então galera, antes de eu terminar, eu só queria fazer assim, um comentário com vocês. Foi até pedido que a gente não falasse sobre isso, mas assim, eu acho importante a gente comentar para caminhar junto, vamos dizer assim, dessa forma. O que acontece? Não foi especificamente a turma de vocês, mas houve algumas reclamações de alunos sobre o modo que as aulas estão sendo ministradas dessa forma, né? Gente, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: vocês têm todo o direito do mundo de reclamar, direito de vocês. Ninguém está negando esse direito de vocês. O que, assim, a única coisa que eu acho que vocês marcaram, vamos dizer assim, marcaram bobeira, é que nós estamos indo para o 4º mês dessas aulas online. Então, se o negócio não estava fluindo, se tinha uma galera que não estava conseguindo acompanhar, vocês tinham que ter sinalizado para os professores antes. É a única ressalva que eu falo com vocês. Vocês lembram que toda vez que eu termino a aula, eu falo, gente, se tiver dúvida, entre em contato. Não entendeu a explicação da matéria, não conseguiu resolver a atividade, entre em contato comigo. Pega o meu telefone com a Gisele, pega o meu e-mail com a Gisele, que eu entre em contato comigo, que eu entro em contato com vocês, marco uma videoaula particular, para a gente poder tirar as dúvidas. Gente, agora a gente está falando do futuro de vocês. Vocês estão na segunda série. Ano que vem vocês já vão começar a se preparar para o Enem, né? Então, tem muita coisa aí que precisa ser vista. Se não tá funcionando, se esse método que eu estou fazendo com vocês não está funcionando, opa, vamos parar e vamos mudar. Mas eu não vou saber se está funcionando se vocês não falarem comigo. Tá certo que a gente está distante, mas o canal de comunicação ainda está aberto. Então, se vocês não estão conseguindo acompanhar, se vocês estão com dificuldade, fala com a gente. Não só comigo, mas com todos os professores. Não adianta, volto a insistir, não adianta a gente insistir no método se esse método não está funcionando. Tá certo? Estamos com dificuldade, vamos mudar. O que precisa mudar? Vamos estudar isso aí, vamos ver o que precisa fazer. Tá certo? Então, me coloco à disposição de vocês mais uma vez. Estou aqui, gente. Precisou, entre em contato. Certo? Eu conheço pouco vocês, porque assim, eu comecei duas semanas depois que comecei, entrou a pandemia. Então, de repente, vocês estão mais acostumados com o sistema da Daiane. Não sei, de repente a Daiane era mais dinâmica, mais enérgica, mas fazia uma atividade diferenciada com vocês. Só que assim, nós estamos num momento que tudo mudou. Esse sistema de aula online a gente está aprendendo, então a gente tem que aprender junto, tá? Pode ser que o método que eu estou fazendo não esteja legal, mas beleza, vamos mudar, vamos trabalhar junto aí para a gente melhorar o sistema, porque a função nossa
é preparar vocês. A gente está falando do futuro de vocês. Isso é muito importante. A gente não pode deixar isso passar batido. Certo? Então, volto a repetir. Precisou de ajuda? Fala com a gente. Isso vale, eu acredito que a minha fala vale para todo e qualquer professor do Genário Aviano. Tá com dúvida? Entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Certo? Então, vou parar o vídeo por aqui. Na próxima aula, tentem fazer aquelas atividades. Eu vou... Perdão. Vou entrar matéria nova com vocês. E aí, se não tiver conseguido acompanhar a atividade, se não entendeu a matéria, entre em contato comigo que eu vou ajudar vocês aí. Certo? Então, vou parar por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.